E aí, galera da internet, professor Davidson de volta, o lembrador, para trabalharmos mais um assunto de suma importância para o seu crescimento intelectual, tá? Vamos falar hoje de renascimento cultural, galera, certo? Uma fase da história que nos deixou uma herança muito forte, tá? Deixou uma ideia de razão, uma ideia de arte, uma ideia de filosofia, uma ideia de ciência muito forte para o resto da humanidade, beleza? Olha só esta imagem que a gente está vendo aqui, ó, o nascimento de Vênus, tá? Criado entre 1482 e 1485 pelo pintor italiano Sandro Botticelli, tá? Então, pintor italiano. E nós vamos falar que justamente esse período aqui, chamado de Renascimento, ele vai surgir na Itália, certo? Na Península Itálica. E o nome Renascimento significa o quê? Né? Renascer algo que havia morrido. Tá? Morrido quando? Morrido no período chamado de Idade Média. Ou seja, era algo que era bom na Antiguidade Clássica, morreu ali na Idade Média durante 1000 anos e vai ser renascido na Idade Moderna, no chamado Renascimento Cultural. Nós vamos ver isso agora, mas antes, inscreva-se no canal, tá certo? Para você não perder nenhuma novidade. Toda vez que eu postar um vídeo, aparecer rapidamente no seu celular ou no seu computador uma notificação. Mas para isso, além de se inscrever, você tem que ativar o sininho e colocar todas. Aí você vai receber todas as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui para vocês, tá certo? Após assistir ao vídeo ou durante o vídeo, dê um like, tá certo? Pode fazer um comentário no vídeo também, né? Se você se sentir confortável para isso, para elogiar ou para apontar pontos negativos. Certinho? Beleza? Então vamos começar? É jogo rápido, tá bom? Então bora lá. Renascimento cultural. Movimento cultural, científico e artístico. Então a primeira coisa que você tem que saber é isso. Quais são as características? Ele é político? Não. Tá? Ele é cultural. Ele é científico. E ele é artístico. Iniciou quando? Durante a Baixa Idade Média, ou seja, a parte final da Idade Média, no norte da Península Itálica. Nós vamos ver isso mais detalhadamente. Por que o Renascimento surgiu na Itália e não em outro lugar? Quais eram as condições na Itália naquele momento que fez com que surgisse esse movimento intelectual chamado de Renascimento Cultural, tá certo? Então, neste contexto, o que estava acontecendo? Tá? Houve as seguintes transformações sociais e econômicas na Europa Ocidental. Que transformações foram essas, galera? Crescimento das cidades, certo? Ou seja, chegou um momento em que os feudos estavam crescendo muito, a população dos feudos foram crescendo porque a produção foi aumentando, tá certo? E chegou um contexto histórico em que esse povo começou a sair dos feudos e ir para as cidades, né? E houve também um crescimento das cidades, dos burgos, né? O nascimento dos burgos, que eram cidades comerciais. Burgos é que dá o nome a uma classe social chamada de burguesia, que eram os comerciantes dessas cidades, tá? que começaram a nascer dentro dos reinos, né? Dentro das muralhas ali dos reinos dos senhores feudais, da nobreza feudal medieval. Então há sim um crescimento das cidades, porque antes disso teve um crescimento populacional, tá certo? Expansão comercial. Ora, se houve um crescimento populacional, se a cidade passou a crescer novamente, a tendência ou a lógica econômica é que o comércio ele volte a crescer também, né? Nós tivemos um período antes do renascimento cultural chamado de renascimento urbano e comercial, né? Então, ou seja, cresceram as cidades e cresceram o comércio. A movimentação de compra e venda de produtos que vinham da Ásia e que passavam pela Europa, tá certo? Transitando pela França, subindo lá para a Prússia, ou seja, vários locais
de entreposto, né, que a gente chama, que hoje a gente chama de feiras, que vão surgir também nesse contexto aqui. Tá? Então as feiras serão responsáveis em grande medida pelo crescimento comercial da Europa, tá bom? E vai, logicamente, né, aumentar ainda mais essa expansão comercial. Outra transformação ocorrida nesse contexto aqui, tá bom? Aperfeiçoamento técnico. A produção agrícola ela passou a aumentar justamente porque a técnica de produção ela também mudou. Né? Inventaram o arado puxado por um animal para forfar a terra, né? Para plantar sementes com mais facilidade. E a terra ficava melhor para nascer. Tá? Então esse tipo de coisa, né? Também a questão de descansar o solo, descansar este solo, plantar aqui, depois deixar esse descansar e plantar aqui. Isso fez com que a produção aumentasse de forma substantiva. Né? E o que mais? Qual outra transformação nesse contexto do renascimento cultural e urbano? Né? No final da Idade Média que a gente está falando. Enriquecimento e fortalecimento da burguesia. E essas transformações aqui, o crescimento da cidade, o crescimento do comércio, o aperfeiçoamento técnico, ele vai dar, tá? E ele vai gerar para a burguesia o melhor daquele momento, o melhor daquela época. A burguesia ela vai ser a maior beneficiada do contexto, tá? Porque eles eram os comerciantes. Então, veja bem, se as cidades cresceram novamente, agora ela tinha comércio e agora as técnicas de produção eram mais eficientes, logicamente os comerciantes é que iriam se dar bem e se deram muito bem nesse contexto, tá certo? Então nós estamos falando aqui da Baixa Idade Média, trouxemos todas essas transformações e o resultado, transformação da relação do ser humano com a natureza, ela ficou mais intensa, a relação de exploração da natureza, desenvolvimento técnico-científico, aqui no Renascimento, né, o desenvolvimento de novas técnicas de ciências, de máquinas e tudo mais, né, de tecnologias, quer dizer, emergência de novos valores e formas de pensamento, tá? O pensamento do dinheiro, tá? O pensamento do lucro, o pensamento, por exemplo, da força do homem, né, que o homem tem de transformar a humanidade. Não estou falando do homem masculino, estou falando do ser humano. Tá? A presença dele dentro da sociedade é muito forte, tá bom? Não é apenas um robô. Ele tem raciocínio lógico, ele tem a razão. E isso eles defendiam muito, a ideia do racionalismo. Nós vamos ver as características centrais do renascimento cultural, beleza? Então bora avançar, né? Vamos lá. Itália como palco. Falei para vocês, ó, nós vamos ver por que aconteceu na Itália. Por que esse renascimento aconteceu na Itália e não aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, que também era rica pra caramba? Né? Vamos ver? A riqueza das cidades italianas. Cidades como Veneza, Gênova, Florença, Milão e Roma eram as principais cidades comerciais da Europa naquele período. É ali que tinha a burguesia mais aflorada, a burguesia mais forte, mais potente do momento. Eram os mais ricos e eles é quem estavam ali, tá certo? Forte presença da cultura clássica, a cultura greco-romana, tá? E quando eu falei para vocês que o Renascimento estava fazendo renascer uma cultura antiga de Grécia e Roma, tá aqui, ó. Forte presença da cultura clássica ali, obras, né? A Itália foi a sede do Império Romano. Então tinha muita coisa guardada ali, tá? Então ali era um berço de conhecimento também, além de outros que vieram para cá. Tá aqui, ó, tá? Os sábios bizantinos, já eu falo no mecenato. Além da cultura, do conhecimento que já existia ali na Itália, por ter sido sede do Império Romano da Antiguidade Clássica, né? Ainda vieram os sábios bizantinos, né, de Constantinopla, que em 1453 foi invadida pelos turcos otomanos, tá? E os sábios fizeram o quê? Fugiram para onde? Para a Itália, tá? Levando acervos sobre a cultura grega.
Ou seja, a Itália, ela se tornou um bolsão de cultura. Era muito conhecimento ali acumulado naquela região. Por isso que o Renascimento teve que ser ali, tá bom? Um outro fator que explica também, né, que o Renascimento ter surgido na Itália é isso aqui, ó, o mecenato. O que é o mecenato, professor? Famílias ricas e poderosas que financiavam os artistas e intelectuais renascentistas para se projetarem socialmente. Tá? Ou seja, os mecenas eram os ricos, as famílias ricas e poderosas, burgueses e também da realeza, que pagava para os renascentistas fazerem obras. Muitos deles eram pintores, muitos deles eram escritores, inventores, e tinha gente pagando eles para fazer isso, tá certo? Por isso que o Renascimento ele se deu na Itália e não em outro lugar. Beleza até aqui? Vamos continuar, hein? Bora lá. Características do humanismo, que é a base do renascimento cultural e científico da Itália. Os humanistas, o que eles desenvolviam, o que eles valorizavam, o que eles defendiam? Valorizavam o espírito crítico, né? Ou seja, valorizavam que a pessoa, que o ser humano deveria ter a sua própria razão, tá? Ter o seu raciocínio lógico, a sua reflexão. Tá? Ele não era apenas um receptor de ideias, ele é um produtor de ideias novas. E ele pode fazer isso. Tá? Acreditavam na capacidade humana de conduzir o próprio destino. Então isso aí é para contrapor a ideia da predestinação, uma coisa da Igreja Católica aí na Idade Média, né? Do Calvino, durante a Reforma Protestante. O que o homem ele pode traçar o seu destino. Ou seja, que o destino não é traçado apenas por Deus. O homem traça ele. O homem é que determina qual será o seu futuro, em grande parte, sim. Tá bom? Desejavam superar o pensamento medieval, retomando a cultura da antiguidade clássica. Falei para vocês. O que é a antiguidade clássica? Grécia e Roma. É o racionalismo grego, tá? É a escultura grega, é a matemática grega, é a arte romana, né? É a República Romana, são as formas romanas, tá bom? Além do cristianismo também, certo? Cenas da Bíblia, eles pintaram assim à vontade, beleza? Desenvolvimento dos tipos móveis e da prensa ajudou bastante, né? Ampliação dos impressos, né? Dos livros, difusão do pensamento humanista pela Europa Ocidental. Né? Então a invenção da impressora antiga, né? Chamada de prensa, pelo Gutenberg, ajudou bastante essas ideias se alastrarem, tá bom? O que mais? No século XV, a imprensa foi inventada pelo alemão Gutenberg. Olha só, botava o papel aqui debaixo e imprensava essa base com tinta e as letras, e aí ele imprimia várias folhas dessa, uma por uma, né? Devagar, bem devagarinho, né? Então bora lá, mas era mais rápido do que escrever, tá bom? Bem mais rápido. Bora lá. Olha só o Cláudio Ptolomeu, tá? De autoria desconhecida, em 1584. Ptolomeu viveu no Egito Romano durante o século II d.C. Seus estudos das áreas de astronomia, matemática e geografia foram retomados por quem? Pelos humanistas, pelos renascentistas. O cara era da onde? Da Roma antiga, do período clássico, da antiguidade clássica. E os estudos que ele fazia lá foram retomados pelos cientistas modernos, né? Da idade moderna, onde aconteceu o renascimento cultural. Beleza? E científico e filosófico. Tá ok? Isso é para você entender que eles buscaram lá atrás, tá? O que eles achavam que era bom para colocar na modernidade. Ok? Características do Renascimento são essas, ó: antropocentrismo, classicismo, racionalismo, naturalismo e hedonismo. Bom? Então, característica do Renascimento, Renascimento do centro. Antropocentrismo, posicionamento do humano no centro do universo. Porque antes, na Idade Média, havia uma ideia de teocentrismo, que Deus é que estava no centro do universo. Tá certo? E os renascentistas
Não que eles quisessem que o Deus fosse extinto, nada disso. Mas já sabe que o humano ele tinha uma posição central também, né? Então por isso o antropocentrismo, porque o antropo vem de homem, centrismo de centro, tá? Então é o homem no centro do universo. Essa é a ideia que eles defendiam, que o homem tem a capacidade de raciocínio, da reflexão, né? Da produção, da ciência, da técnica, do pensamento crítico, tá bom? Classicismo, retomada dos valores da antiguidade clássica, seja ela na literatura, na escultura, na pintura, na arquitetura, tá? Em vários aspectos. É a busca do clássico, aquilo que era de Grécia e Roma. Outra característica, racionalismo, busca da verdade pela pesquisa científica, tá? Explicar alguma coisa a partir da experimentação, a partir do teste, a partir do cálculo matemático, tá certo? Ou seja, descobrir uma coisa através de uma pesquisa científica e não através do aspecto religioso, tá ok? O que mais? Naturalismo. Interesse em retratar o ser humano, os animais e a natureza de maneira realista por meio de estudos de anatomia, ou seja, aí a área da biologia também, da medicina. Anatomia é o estudo do corpo humano, tá certo? Então, as pinturas dos renascentistas, elas tentavam demonstrar o máximo de verossimilhança do corpo. Eles pintavam perfeitamente como era o corpo humano naquele período. Só que as pinturas deles eram tipo as pinturas dos gregos e dos romanos, retratando corpos fortes, tá? E nus também, tá ok? Hedonismo, a última característica do Renascimento. Valorização do corpo, dos prazeres terrenos, espirituais e culto à beleza e à perfeição. Por isso que as pinturas, por isso que as esculturas retratam corpos perfeitos, juntando aqui com o conhecimento de anatomia, tá? Para fazer uma ideia o mais natural possível, tá? Valorizando muito o corpo, tá certo? A forma, a perfeição, tá ok? Até aí tudo bem, né? As características do Renascimento. Então vamos lá. Desenvolvimento científico também, olha só. Aqui é o homem vitruviano. Aqui é o homem no centro do universo. Ele é a medida de todas as coisas. É isso que está dizendo aí. É isso que significa esta imagem. Nós somos a medida de todas as coisas. Nós somos uma perfeição. O humanismo repercutiu na astronomia, na matemática, na física, na medicina. Tá? Na astronomia, o grande avanço foi a formulação da teoria heliocêntrica, tá? Pelo astrônomo e matemático Nicolau Copérnico. O que dizia essa teoria heliocêntrica? Diferente daquilo que a Igreja Católica e os pesquisadores da Igreja Católica, os padres, diziam, né? O que eles diziam? Que a Terra era o centro do universo e todos os planetas giravam em torno da Terra. Ou seja, o geocentrismo, geo de terra, centrismo de centro, a Terra no centro do universo. O heliocentrismo não. O heliocentrismo vem de hélio, o gás hélio, que está presente no Sol. E centro. O que eles concluíram, o que eles pesquisaram e encontraram? Que não era a Terra que estava no centro, que era o Sol. Tá? Todos os planetas giram em torno do Sol. Tá? E até hoje é essa ideia que vigora. Então, olha só, tal teoria foi aperfeiçoada pelo alemão Johannes Kepler, que comprovou que os planetas giravam em torno do Sol em órbita elíptica. Não é um círculo, tá? Elipse é assim, ó, o formato de um ovo, tá bom? Os alquimistas e médico Paracelso elaborou o primeiro manual de cirurgia descrevendo o papel da química e da medicina. Tá? Então começou aí a haver um avanço em todas as áreas, na matemática, na física, na botânica, na medicina, na anatomia, biologia, várias áreas, beleza? Então bora para frente, tá? Bora para frente que agora a gente para por aqui, beleza? Não se esqueça, se inscreva no canal do Professor Davidson, no Lembrador, né? Faça eu crescer, para eu crescer o pensamento crítico de vocês, o pensamento histórico aí nessa cabecinha. Tá bom? Então se inscreva no canal, dê o like nos vídeos, comenta, compartilha, pode compartilhar
à vontade. Nós vimos hoje o renascimento cultural e todas as suas características de uma forma bem rápida, de uma forma resumida, mas eu sei que deu para entender bastante. Se não entendeu na primeira vez, volte o vídeo e veja de novo. Beleza? Um abraço e até a próxima aula, quando a gente vai ver sobre as reformas religiosas, né? A reforma protestante e a contra-reforma católica. Um abraço e até a próxima aula.